Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para mais uma live hoje nós vamos falar sobre as diversas funções das mulheres. Larissa, Miriam, que bom ter vocês aqui, bem-vindas, queridas mulheres. Boa tarde, Larissa. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante que é sobre nós mulheres, com diversas funções que nós temos e como às vezes é desafiador cuidar de tudo isso. Tá ouvindo bem aí, Larissa? Tá tudo bem? Imagem e som, tá bom? Fala para mim, por favor, dá um ok aí para mim. Já chama as amigas, compartilha essa live aí para quem quiser assistir. Ok, beleza. Então é o seguinte, hoje eu sou Jane Araújo, terapeuta sistêmica familiar e terapeuta e mentora de terapeutas também. Vou falar hoje sobre as diversas funções das mulheres, porque muitas terapeutas se sentem desafiadas para dar conta de tantas funções, mas nós temos essa capacidade, nós temos essa sabedoria, nós conseguimos, a mulher tem muita força, o importante é que ela saiba ficar no seu lugar em suas diversas funções. Quando você está no seu lugar em suas diversas funções, você tem força, você tem energia, você tem capacidade, você tem sabedoria para transitar em todos esses ambientes, com todas as pessoas envolvidas, de uma forma tranquila, de boa, sem causar conflitos, tá certo? Então, como sempre, indo direto ao ponto, qual seria o primeiro lugar? Qual que é a primeira função da mulher? Partindo do princípio que eu estou falando aqui de nós que estamos aqui, então, primeiro ponto é o lugar de filha, né? Aí você pergunta, então quem veio primeiro, a mãe ou a filha? É igual aquela questão do ovo ou a galinha, né? Mas vamos partir do princípio que nossa mãe veio primeiro e nós vamos falar desse primeiro lugar, dessa primeira função, que é a função de ser filha. A função de ser filha tem também um grande objetivo, que é tornar os seus pais, que até então eram apenas um casal, um homem e uma mulher que se relacionaram. Enquanto não tem um filho, esse homem, esta mulher não ganha este título de pai e de mãe. Então a função de filha vem. Eu estou falando filha porque o público que eu mais tenho contato aqui são as mulheres, filha ou filho também, no caso. Então, a primeira função é essa função de ser filha. E quando você está na função de ser filha, você já você também recebe uma vida através dos seus pais e você dá um título para o seu pai e para sua mãe de mãe e pai, que até então eram apenas um casal. E quando você aprende, quando você entende o seu lugar de filha no seu sistema familiar, você desenvolve bem as demais funções que você vai desbravando aí ao longo da sua jornada, tá certo? Então, qual seria o lugar correto de uma filha? Como é o lugar para uma filha ficar com sabedoria, com tranquilidade diante do seu pai e da sua mãe? No lugar de pequena diante do pai e diante da mãe. Uma filha que está no seu lugar, ela honra a vida que veio desse portal, deste homem e desta mulher, e ela permanece ali no lugar de filha, menor do que o pai, menor do que a mãe. Uma filha que está no seu lugar, jamais ela se intromete na relação do casal, do pai ou da mãe. Jamais uma filha deve ser amiguinha da mamãe ou amiguinha do papai. Esses lugares são lugares extremamente perigosos. Você não pode fazer
Você não pode criar esse vínculo com essa intenção. Eu sou mais amiga, sou amiga confidente do meu pai, sou amiga confidente da minha mãe. Isso não é um lugar saudável para a filha. Você deve ter uma amizade, um relacionamento aberto, claro, verdadeiro, porém jamais queira ser a amiguinha da mamãe. Se sua mãe trouxer os problemas dela para você, principalmente do casal, sobre o seu pai, jamais queira ser conselheira para sua mãe. Não queira ser conselheira da sua mãe. Não faça isso. Isso reverbera muito negativamente sobre a sua vida como mulher. Então, mãe é mãe, pai é pai, filha é filha, cada um no seu lugar. Da mesma maneira, uma filha jamais deve ser conselheira do papai. O papai chega para você e vai fazer queixa da sua mãe. Não tenha opinião sobre isso. Não queira dar opinião sobre isso. Se posicione como filha e diga para o seu pai e diga para a sua mãe. Esse assunto o senhor ou a senhora resolve com ele. Eu não posso me intrometer nesse assunto. Por favor, não me envolvam na sua relação de casal. Então, esse é um lugar muito poderoso e a partir do momento que você se posiciona neste lugar de filha, com esta postura, com certeza absoluta, você vai ficando no seu lugar nas demais funções que eu vou falar aqui ainda. Mas eu estou falando do primeiro lugar da mulher é como filha, né? E ela deve saber ficar neste lugar. Este lugar de filha é um lugar extremamente gostoso, poderoso, é um lugar que lhe traz muita força, desde que você entenda que o seu pai e a sua mãe foram portais para lhe dar a vida. E que se você souber ficar no seu lugar de filha, você terá um bom relacionamento com sua mãe, um bom relacionamento com seu pai, sem precisar carregar os destinos deles, sem precisar carregar os sofrimentos, as dores que o seu pai e sua mãe trazem da ancestralidade. Quando você sai do seu lugar de filha, quando você fica às vezes com pena da sua mãe, você fica às vezes com pena do seu pai, quando você julga que a sua mãe talvez pudesse ser uma mãe melhor para o seu pai, quando você às vezes se posiciona dizendo que talvez o seu pai merecesse uma mulher melhor, que sua mãe não é equiparada com o que o seu pai merece, você está tomando partido, você está indo contra esta primeira mulher na sua vida, esse primeiro relacionamento, esta primeira energia e tudo aquilo que você julga e critica desta mulher, dessa primeira mulher da sua vida, você acaba repetindo, tá certo? Então, filha precisa ficar no lugar de filha e não se envolver na relação do casal. Isso é um ponto importante para você caminhar na sua vida com leveza, sem ficar emaranhada aí com as questões sistêmicas, tá certo? Muito bem, vocês que estão chegando depois, muito boa tarde. Estou falando aqui hoje sobre as diversas funções na vida da mulher e muitas vezes a terapeuta ela se sente perdida equilibrando os pratos para dar conta de tudo. Então, essa primeira função, ela é sensacional se você souber ficar neste lugar. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você seja uma pessoa abundante, próspera, por mais que você tenha, sei lá, todos os recursos que seu pai ou sua mãe não tiveram, ou por mais que sua mãe ou seu pai estejam fragilizados pela velhice, por doenças, pela idade, pelas condições, nunca, jamais sintam pena dos seus pais. Nunca fique nesse lugar. Os nossos pais não precisam da nossa peninha, não precisa.
Os nossos pais querem apenas que nós recebemos tudo aquilo que eles nos deram, que nós tomamos aquilo na totalidade, do jeito que eles conseguiram, que possamos pegar isso e ir para a nossa vida. Esse é o maior orgulho, isso é o melhor lugar, isso é o melhor posicionamento que uma filha, um filho deve ter diante do seu pai e da sua mãe. Então, se o seu pai e sua mãe estiverem nessas condições, você pode se disponibilizar para ajudá-los na medida que eles solicitarem ajuda e dentro de determinadas condições, claro que você vai tomar algumas iniciativas. Por exemplo, o meu pai, ele morreu com Alzheimer. Então chegou um momento em que o meu pai ele ficou completamente dependente, porque ele mal movimentava os olhos, ele não falava mais, ele não tinha nenhum movimento. Então uma pessoa que está nessa condição depende, claro, depende muito do olhar dos filhos, desses cuidados, mas mesmo assim não significa que você tem que ficar com pena. Você tem que olhar para ele, você tem que se disponibilizar com todos os recursos necessários, mas com respeito e com afeto. Não se sentindo maior, não se sentindo pena desse pai, porque ele não precisa da sua peninha. O seu pai e a sua mãe têm os seus avós para olhar para eles como pais, como os maiores. No momento que o filho olha para um pai e para uma mãe, independente da condição, como maiores, mais fortes, mais fortalecidos, seja em qual nível for, que você se sentir maior do que eles, você está criando um emaranhamento sistêmico. Significa que é muito provável que você passe a sofrer daquelas mesmas dores ao longo da sua jornada. Até aí ficou clara a função de filha. Quem pode me dizer se está fazendo sentido para vocês? Comentem aí se fez sentido essa explicação que eu já dei sobre a primeira função da mulher, que é ficar no seu lugar de filha. Tá certo? Eu queria saber se está fazendo sentido para vocês. Depois dessa função de filha, o que é que acontece? Você provavelmente, se você não for filha única, é possível que você tenha irmãos, né? Então, ou você é o primeiro filho, ou você é o caçula, ou você é o do meio, mas se você chegou em uma família, faz muito sentido, Larissa? Obrigada, minha querida, muito bom. É bom saber porque vocês vão me perguntando e eu vou acrescentando conforme a demanda de vocês, porque talvez eu esteja trazendo alguma fala que para vocês já é conhecida, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu posso também acrescentar aqui no que eu elaborei aqui para falar para vocês. Então, quando você chega em uma família, muito provavelmente, você pode também ter irmãos. Todos os irmãos, quando você chega que já tem irmãos, os irmãos mais velhos, você tem que também ficar naquele lugar. Por exemplo, eu sou a sétima. Então, minha irmã sexta, ela é maior do que eu. A minha irmã quinta é maior do que a minha quarta. E a minha primeira irmã, por exemplo, é a primeira irmã, a irmã mais velha. Eu tenho que honrar essa irmã, porque essa irmã abriu os caminhos para eu chegar. Essa irmã mais velha, ela preparou os meus pais, preparou aquele ambiente familiar, toda aquela sistemática de uma família, de uma mãe já experiente para me receber. Então, o primeiro filho geralmente tem esse desafio, né, de chegar naquela mulher que vai ter o primeiro filho. Então, o primeiro filho, por mais que essa mãe esteja psicologicamente preparada, tem muita expectativa, tem muita insegurança, tem muitos medos. O parir, como vai ser, amamentar, tudo aquilo é uma primeira experiência na vida da mulher. Então, a primeira filha vem abrir os caminhos, né? Vem abrir os caminhos assim para os demais irmãos. Então, depois de filha, você atua como irmã. Então, saiba também ficar no seu lugar de irmã. Não queira desrespeitar, querer interferir, querer se colocar maior do que os seus irmãos mais velhos. Isso também
tem um grande problema na nossa vida. Uma coisa que é muito comum acontecer quando existe uma família com muitos irmãos é a questão do ciúme, é a questão da comparação, é a questão da disputa do pai e da mãe. Entenda uma coisa, cada gestação leva aí 9 meses. Em 9 meses, na vida de qualquer pessoa, existem muitas mudanças, infinitas mudanças. Seu pai mudou, sua mãe mudou, as condições financeiras mudaram. Às vezes um nasceu numa cidade, outro nasceu em outra. Às vezes um filho chega numa condição melhor, onde o pai estava bem financeiramente, a mãe estava bem, a mãe às vezes não tinha tanto desgaste, em outros momentos a família está mais equilibrada. Então, existem diversos fatores na vida daquela mulher que é sua mãe, também que ela está vivenciando. Então, é muito normal, hiper, super normal, que o relacionamento, que a tratativa, a maneira de tratar, de se relacionar, os comportamentos mudem muito em cada chegada. Jane, eu tenho apenas um irmão e é mais novo do que eu. Como devo me comportar com ele? Ele é mais novo do que você. Você pode ser uma amiga dele, você pode ser uma conselheira dele, mas você tem que entender o seguinte, muito provável, não sei se é o seu caso, se você é a primeira, quando você chega, todo mundo está com muita expectativa para você chegar. É a filha querida, a primeira filha, às vezes a primeira neta, às vezes é a primeira mulher do sistema e por aí vai. Então, o primeiro filho, ele vem com muita expectativa sobre ele. E também quando ele chega, quando existe todo esse desejo dessa família, ele chega e ele é muito bem querido, amado, bajulado, paparicado, aquela meninazinha que chega e ela toma conta de todo aquele espaço. Quando chega um outro irmão, aí ela perde esse lugar. Então, o que é que acontece? Às vezes rola aí um pouquinho de se sentir rejeitada, se sentir enciumada, se sentir que a mãe deu mais ou menos atenção, mas entenda, esta mãe agora, com esse segundo filho, ela está mais leve, ela está mais segura, ela está mais tranquila. Então ela começa até a se colocar com uma postura de mais confiança, de mais segurança, de mais leveza diante do irmão que chega depois. Porque ela já passou pelaquela primeira experiência, ela já tem uma bagagem ali, então para ela é mais tranquilo lidar com esse filho e com isso, às vezes, aquela tensão não é toda, tanta, não existe tanta expectativa mais e a mãe relaxa um pouco. E quando ela relaxa, ela sai daquele estresse. Exatamente, então você vê que você sentiu porque você perdeu o trono, perdeu o foco. O foco agora não é mais você só 100%. Mas entenda, a sua mãe vai olhar para quem? Para quem é que ela vai dar total atenção? É para o bebezinho que está ali demandando total atenção? Ou para você que já está mais maiorzinha, já está mais durinha, talvez até já não está mais mamando mais, né? Já começou a engatear, caminhar, ela vai dar atenção para aquele que demanda 100% da atenção. Então, o filho mais novo, ele precisa entender que ele tem que respeitar o mais velho, né? Ele não pode, porque ele é todo o privilégio para ele, que ele vai querer passar por cima do irmão mais velho. Tem que ter um respeito pelo irmão mais velho, mas exatamente, mas quando você está lá, Larissa, vivenciando isso, você não tem essa compreensão. Que é claro que a mãe vai olhar para o bebezinho e não para você. Quando a criança também está lá, ela acha que ela está rejeitada, que esqueceram dela, que ela não importa mais, que ela está abandonada. E aí você começa a desenvolver memórias de dores e sofrimentos. Você começa a desenvolver os seus traumas, né? Então, o lugar de uma filha quando vem uma família que tem irmãos é esse. Eu cheguei aqui, eu tenho que olhar para trás, quem veio antes, e eu tenho que olhar para frente, quem veio depois de mim,
e entender que a minha mãe vai dar a atenção merecida, necessária para aquele que acabou de chegar. Isso é fato, né? E às vezes também tem o seguinte, às vezes você chegou, seu pai e sua mãe estavam no nível de relacionamento. Quando esse irmão chegou, o relacionamento talvez não esteja muito bom. Às vezes essa mãe está mais carente, então essa mãe vai se apegar mais ainda a esse bebê porque ela quer se preencher um vazio, entendeu? Então tem muitas coisas que acontecem aí, mas em relação a irmãos é isso. Se veio antes de você, respeite, fique no seu lugar, não queira se intrometer na vida dos irmãos mais velhos. Muito pelo contrário, os irmãos mais velhos acabam às vezes desenvolvendo um pouquinho de função de mãe para os irmãos mais novos, como acolhimento, como orientação, assim, até uma amizade, mas nunca querer fazer o papel da mãe. Ninguém pode substituir uma mãe. A mãe tem essa função e ela tem essa função para o resto da vida, ela carrega este título. Só que a mãe, aliás, eu não cheguei na função da mãe ainda, vamos seguindo. Então, essa criança, esse filho chega, vai para a fila dos irmãos. E daí, Jane, qual é o próximo? Qual é o próximo? Eu fui mãe do meu irmão. Pois é, esse é um lugar perigoso. Você pode ajudar a sua mãe, você pode ajudar o seu irmão, mas não queira ser mãe do seu irmão. Quando você quer ser mãe do seu irmão, entenda que lá no fundo você tem uma crítica, um julgamento sobre a sua mãe. É como se você dissesse, minha mãe não cuida do meu irmão, eu cuido, eu vou fazer o papel da mãe. Quando você entra como irmã no lugar de mãe para cuidar do seu irmão, você, inconsciente, você está excluindo a mãe. Então você está quebrando uma lei sistêmica também. E isso gera conflito com você e sua mãe. É tudo inconsciente, mas quando você sai do seu lugar, em qualquer modalidade, nessas diversas funções da mulher, você paga com alguma penalidade, com alguma compensação. Fui mãe do meu irmão, mas a minha mãe era a mãe. Isso, exatamente. Então, você pode ajudar a sua mãe, você pode ajudar o seu irmão, mas as decisões, os posicionamentos, aquelas, sei lá, as orientações têm que partir da mãe. Você está ali como um ajudante. Uma pessoa que brinca enquanto a mãe faz o mingau, uma pessoa que segura alguma coisa, que faz alguma coisa, que enquanto a mãe trabalha e tem um filho mais velho em casa, é comum ajudar a arrumar uma cama, ajudar a fazer uma tarefa, você pode ajudar, mas não queira assumir função de mãe dos irmãos. Esse é um lugar extremamente pesado. Todos os filhos que querem ser mãe dos irmãos têm problemas. Geram conflitos com as mães, geram conflitos às vezes com os pais e geram conflitos com os demais irmãos. Porque os irmãos, na alma deles, eles sabem que ela não é a mãe. Mesmo que sejam crianças, elas sentem na alma que aquela irmã não é a mãe e que a mãe está sendo ali substituída. Estão tentando substituir um lugar que é muito pesado para uma filha fazer, tá certo? Então, fica aí essas orientações e entendeu, Larissa? O que eu te expliquei? Ficou com alguma dúvida desse lugar seu? Bem-vinda, Andréia. Então, vamos lá. Depois que você chega desse lugar de filha, vai para o lugar de irmão, qual é o próximo passo que acontece? O próximo passo que acontece com a vida de uma menina, de uma adolescente, ela vai ficando adulta e ela vai procurar o quê? Ok, Larissa. Então, ela sai para procurar. Ficou claro, né? E você vê que esses pequenos detalhes faz toda a diferença, né? Então, às vezes, essa mulher primeiro, tem mulheres que procuram primeiro um relacionamento e tem mulheres que primeiro procuram um trabalho. Vou partir do princípio da minha história. Primeiro eu procurei um trabalho. Então, eu saí de lá da roça,
da casa dos meus pais e fui para a cidade procurar estudar e trabalhar. Conforme eu me relaciono no meu sistema com meu pai e com a minha mãe, eu vou ter relacionamentos também no meu ambiente de trabalho que vai espelhar essa postura que eu tenho dentro do meu sistema. Eu sempre tive um bom relacionamento com meu pai. Sempre foi muito bom. Aliás, meu pai era o mais preferido para mim. Até então eu saber que pai e mãe tem que estar no mesmo nível, que são do mesmo tamanho. Enquanto eu não sabia isso, na minha cabeça, o meu relacionamento com meu pai, eu nunca tive problemas. O que foi que aconteceu? Você sai com essa postura e você vai procurar um trabalho. O seu ambiente de trabalho é um espelho do seu sistema familiar. Então, conforme você se relaciona com o seu pai, conforme aquele pai é para você uma autoridade, uma pessoa respeitosa, ou ignorante, ou grosso, ou mal educado, ou exigente, ou amoroso, ou compreensivo, conforme você se relaciona com seu pai, você vai se deparar com homens, principalmente chefes, iguais ao seu pai. Quem já passou por essa experiência? Da mesma maneira, se você tem muitas queixas, ou também você se relaciona com a sua mãe, você vai para o mercado de trabalho e você se depara com uma chefa, mulher. Estou lembrando de uma situação aqui. Você vai encontrar uma mulher igualzinha à sua mãe, a nível de comando, de exigência, de controle, de autoridade, de arrogância, de chatice, de exigência, de comparação, de ciúmes, enfim. Então, é por isso que é importante você aprender de onde você veio, como você está. Todo o meu trabalho é focado na sistêmica, na visão sistêmica, na origem, na história, nesse relacionamento com esse primeiro homem, com essa primeira mulher que é a nossa mãe e nosso pai, e com a espiritualidade. Então, você vai se deparar com relacionamentos da mesma maneira no seu campo profissional, conforme você, mulher, se comportou com sua mãe, com uma irmã e por aí vai. Se você é uma filha desrespeitosa com sua mãe, se você é uma filha desrespeitosa com seu pai, se você é uma filha que é a caçula e você quer mandar em todos os seus irmãos, se você não respeita essa hierarquia dentro do seu sistema, você vai encontrar no seu ambiente de trabalho espelhos. Você vai encontrar pessoas que vão representar esses irmãos, que vão representar esta mãe, que vão representar este pai. Então, por isso que você, às vezes, vai falar, meu emprego é até bom, mas meu chefe é insuportável. Eu tenho um emprego maravilhoso, mas aquela minha chefa não vale de nada, eu vou sair desse emprego. E você sai, você procura uma outra oportunidade de trabalho e você se depara com uma mulher parecida com os mesmos comportamentos. Por quê? Porque o problema não é lá fora, o problema não é o outro. O problema é como você, mulher, se comportou com sua mãe, como você está no seu sistema familiar. Então, o mundo lá fora, as pessoas do mundo lá fora, os homens do mundo lá fora e as mulheres do mundo lá fora, são réplicas do que como nós olhamos para esse nosso sistema familiar, tá certo? Então, vamos imaginar que ficou claro essa parte de como você se comportar no seu ambiente profissional. Se você é indisciplinado na sua casa, se você é indisciplinado com regras, se você é aquela pessoa que não respeitava, você também vai ser indisciplinado no seu ambiente de trabalho. Você não vai querer respeitar regras, leis
de uma organização, você não vai respeitar a hierarquia de um diretor, de um superintendente, seja lá qual for. Eu sei que atualmente nós estamos vivendo muito no empreendedorismo, que cada um agora é o seu próprio chefe, mas você vai se deparar com clientes também assim, que vai te desafiar. Então, o terapeuta precisa entender esse lugar, a terapeuta precisa entender essas diversas funções que ela tem e como ficar em cada lugar nessas diversas funções. Então, vamos agora imaginar, estou seguindo aqui como eu me comportei. Então, primeiro eu me coloquei como filha, depois como irmã, e depois eu primeiro procurei uma oportunidade de trabalho para depois me relacionar. E isso ficou praticamente paralelo. O que é que acontece? Quando você vai se relacionar nessa função de mulher, aí você, num relacionamento amoroso, você tem vários níveis. Você pode ser a namorada, você pode ser a amante, você pode ser a esposa, não é? Geralmente essas três funções da mulher aparecem conforme a sua jornada aí. Então, como é que você vai se comportar com este homem? Qual é o seu comportamento diante de um homem que você quer ter um relacionamento amoroso? De novo, eu vou garantir para vocês aqui, porque é só você olhar. Isso aqui não precisa você acreditar não, viu gente? Não precisa ter fé não. Isso aqui não é questão de fé não, isso aqui é no olhômetro mesmo, é um campo de observação. E você vai observar que você vai buscar lá fora esta mulher que vem dessa jornada toda que eu estou contando aqui, as diversas funções e papel da mulher e como ela ficar no seu lugar, ela vai buscar no mundo lá fora o seu parceiro com base na experiência que ela teve com o pai dela. Então, se ela tem um pai amoroso, respeitoso, se ela tem uma relação saudável com esse pai, e ter uma relação saudável com o pai não significa que é você só se dar bem com o pai, ser a filhinha do papai e estar contra a sua mãe. Isso reverbera, sim, no seu relacionamento amoroso. Mas, com certeza, este homem que você vai buscar para se relacionar, ele tem uma representação do seu pai. Ou você vai buscar um homem muito idêntico ao seu pai, pelos defeitos que você julgou, ou você vai buscar um homem muito idêntico ao seu pai, com aquelas qualidades que você apreciou do seu pai. Mas, normalmente, o nosso relacionamento vai espelhar também essa relação. Entendeu? Então, muitas vezes, é muito comum você também, na função de namorada ou de esposa, você querer ser a mãe do seu namorado. Você querer fazer o papel da mãe da esposa. Isso aí é uma furada. Isso aí é problema que também você trouxe de lá, daquela crítica que você fazia da sua mãe, que sua mãe não era uma boa esposa para o seu pai, que sua mãe não era uma boa mãe, que seu pai deveria ter escolhido uma mãe melhor. E às vezes você vai encontrar um homem que vai aparecer com essa imagem também infantil, e você vai querer ser mãe desse marido, tá certo? E quando você é a filhinha do papai, quem é a filhinha do papai? É aquela que super protege o pai. Eu fui filhinha do papai. A filhinha do papai é aquela mulher que aquela filha, né? Que era filha e que ela tem o pai como modelo top de todos os homens. É o homem mais bonito, é o homem mais amoroso, é o homem mais presente, é o que brincava, é o que dava atenção, era o cuidadoso, era todas as qualidades. Esta filha, por não simpatizar, não aceitar a mãe como ela é muitas vezes, ela se vira totalmente para esse pai. E aí ela se torna a filhinha do papai. Então, quando ela acredita que o pai dela é o melhor homem do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor modelo de marido, de pai, de homem, o que é que ela faz? Ela quer esse homem do mundo lá fora. Só que esse homem no mundo lá fora não existe. Não existe nenhum homem que vá olhar para você, amar você como o amor de um pai. Então,
Muitas vezes você fica com vários relacionamentos, você passa a ter vários relacionamentos, porque você quer um homem igual ao seu papai preferido, o seu super-herói. Alguém se identifica com isso? Alguém passou por isso aqui? Então, por isso que eu falo que o relacionamento de filha com o pai e com a mãe é muito precioso, precisa ter muito cuidado, para você não criar armadilhas contra você mesmo na sua vida adulta, né? Então, a mulher, quando ela está nessa função, quando ela está nesse papel de se relacionar com esse homem, ela também precisa ter uma postura de mulher. Ela tem que olhar para este homem no lugar de mulher. Eu sou a sua mulher e você é o meu homem. Não projete nesse homem a função do pai. Um homem, o seu relacionamento não é para lhe proteger, não é para lhe dar segurança. Não é para fazer esse papel. Esse é o papel do pai. Um homem é para contribuir com você, fazer um passo, se divertir, construir, planejar junto, desbravar a vida, se divertir, constituir uma família. Não é na função de querer proteger, olhar para você com peninha, você ficar no papel de vítima, querer que esse homem resolva tudo da sua vida, ficar grudado com esse homem. Isso é postura de menina. Postura de criança diante do homem. Então você precisa ser mulher, se posicionar como mulher, respeitar a sua identidade, respeitar os seus limites, se colocar como mulher, sem medo. Quando você respeita o seu pai, quando você tem seu pai no coração do jeito que ele conseguiu ser, você tem autoridade, você tem muita honra desse pai dentro de você e você consegue se posicionar diante do seu chefe, diante do seu namorado, marido, seja lá o que for, sem perder o limite e sem deixar que ele perca o respeito por você. Então, a mulher precisa entender a importância de ter um relacionamento saudável lá na hora que ela chega como uma bebezinha e ela entendendo todas essas funções de mulher ao longo da sua jornada. Mas vamos imaginar aqui que você não procurou um trabalho, uma organização para trabalhar. Você é empreendedora, terapeuta agora. Agora eu vou falar com as terapeutas. Nani está aqui, terapeuta de emagrecimento. Selma também é terapeuta. Larissa aqui também é terapeuta, que cuida dos animais. Então tem várias terapeutas aqui. Qual é o lugar da mulher como terapeuta em qualquer uma pessoa do desenvolvimento pessoal, independente de ser terapeuta ou não, em qualquer outra função autônoma, qual é o lugar desta mulher? O lugar desta mulher terapeuta, vou falar de terapeuta porque eu tenho falado para as terapeutas, é ela se posicionar com segurança, com coragem, do lugar dela de terapeuta, sem querer ser a mãe do seu cliente. Eita, que eu já quis ser mãe das meus clientes. Eu queria resolver tudo. Eu queria dar conta de todos os problemas daquelas pessoas que chegavam para mim. Eu queria, numa primeira sessão, já mostrar que eu sabia, que eu ia dar conta. Isso fica pesado. Isso é como eu falei ontem também sobre equilíbrio energético. Quem não assistiu às lives, assistam. Eu falei ontem sobre equilíbrio energético. Então, ontem eu falei sobre isso. Então, quando a terapeuta, na função de terapeuta, ela já vem fora desses lugares todos na sua jornada, com certeza absoluta ela não vai ter postura, estrutura interna para ficar no lugar de terapeuta. Para dispensar um cliente que não está sendo respeitoso, para cobrar, para entregar com equilíbrio, para se posicionar, para formar sua agenda, estabelecer seus horários, estabelecer suas regras, entendeu? Então, a terapeuta precisa entender, por isso que todo o meu trabalho aqui, o que eu ofereço é para trazer estrutura interna para essa terapeuta. É para ela entender toda essa jornada, da hora que ela chegou aqui no planeta Terra, por todas essas passagens, chegou criança ferida,
as suas doenças, suas emoções, os seus relacionamentos, relacionamento afetivo, profissional, para ela olhar para tudo isso, reorganizar a jornada dela, para ela conseguir ser uma terapeuta próspera, uma terapeuta de sucesso, uma terapeuta que tem estrutura interna, que tem um homem dentro dela que é o pai, tem uma mulher dentro dela que é a mãe, e aí ela fica completa, em equilíbrio, para se deparar com as redes sociais, com a internet, com o cliente, com os desafios, com o marido, como filho, entendeu? E por aí vai. Agora vamos imaginar que essa terapeuta, além dela ser filha, irmã, profissional autônoma, agora ela é terapeuta e ela já tem esse namorado e agora ela vai se tornar também mãe. Pronto. Aí agora chegou, o negócio vai render até aqui. Porque nesta função de mãe, aí você pega tudo isso e vem tudo assim, como se fosse assim uma avalanche dentro de você. Aí você tem um homem para dar conta, que é o seu marido, você tem às vezes filhos, você tem esses filhos para dar conta, você tem você como mulher para dar conta, você tem um cliente para dar conta e você tem a casa para dar conta, quando você não tem ainda animal de estimação, né, Larissa? Eu tenho tudo isso. Aí você tem a mãe que já é idosa, você tem irmãos, que sempre tem os irmãos que demandam de você, ainda mais se você foi aquela irmã que quis ser mãe dos irmãos. Aí você tá num enrosco que não tem tamanho. Aí você fica assim, sem saber o que é que você vai fazer com tudo isso. E na função terapeuta, você tem várias vertentes. Você tem que ser a terapeuta, você tem que ser empreendedora, né? Você é quem faz a sua agenda, você é quem grava vídeo, você é quem divulga o seu trabalho, você tem que estudar, você tem que dar conta dos 1000 cursos que você se inscreveu, porque o terapeuta iniciante, o terapeuta que está desestruturado, ele vai ficar tomando um curso atrás do outro, porque essa experiência é a minha experiência. É todo dia você tem live, você atira para todo que é lado. E você não dá, é mentoria, é curso, é imersão, é aula, é alguém que está falando de uma coisa, aí você fica enlouquecida, você não sabe, você não dá conta. É muita coisa para você dar conta. Então, o terapeuta vai se deparar com isso com muita dificuldade quando a mulher chega nesse nível de ser mãe, empreendedora, esposa e terapeuta. Aí, o que é que acontece? A terapeuta tem que dar atenção como mãe. Como mãe, ela precisa se disponibilizar. Se ela tem um filho pequeno, esse filho vai demandar bastante dela e ela não vai dar conta de atender todas as demandas do terapeuta. E eu estou falando da terapeuta, não estou falando da empreendedora, que é outro nível de comprometimento. Porque a terapeuta chegar e atender, se ela gosta, é tranquilo. Agora, e a empreendedora fica onde? A empreendedora é aquela que tem que vender, que tem que ter estratégia, que tem que escalar um produto, que tem que desenvolver um produto, que tem os boletos para pagar. Então, a empreendedora também tem um momento que ela precisa disponibilizar para dar conta. Aí tem a doméstica, porque agora essa mulher também ela tem uma casa para cuidar, ela tem um bebê, ela tem roupa para lavar, ela tem comida para fazer, ela tem que cuidar dessa criança, ela tem um marido como esposa, ela tem uma função ainda, e aí o negócio pega. Eu vou te falar, eu tenho uma briga até hoje com a minha parte doméstica. A minha doméstica é a melhor doméstica que eu já vi na face da terra. Minha filha fala assim, mãe, se tu fosse doméstica, tu ganhava mais, porque tu gosta de fazer faxina, tu gosta de passar roupa, tu gosta de lavar banheiro. Eu adoro fazer tudo isso. Por quê? Claro que eu tenho lealdade sistêmica. Minha mãe foi doméstica, minhas tias, minhas avós, ninguém nunca trabalhou fora. Elas viviam para cuidar da casa, dos filhos e do marido. Então é lógico que eu estou aqui para quebrar esse padrão, é difícil para mim.
Eu adoro, para mim é terapêutico cuidar da casa. Então temos que ter bastante cuidado, porque senão você se perde e você abandona a sua missão, o seu propósito de vida, porque você se perde nas diversas funções da mulher. E você como mãe, você também precisa entender que você tem que ter uma postura diante do seu filho. Eu digo que eu estraguei a minha filha por muito tempo, porque eu quis dar para a minha filha tudo que eu não tive. E eu não tive, não foi porque minha mãe não me deu, porque eu me senti rejeitada desde o ventre da minha mãe, que meu pai queria menino e eu era menina. Não foi porque meus pais não me deram não me deram amor e carinho e atenção do jeito deles. Eu que achei que eu era rejeitada e abandonada. Então, todo esse excesso de cuidado e proteção, eu quis dar para minha filha. E eu acabei estragando um pouco a minha filha, porque quando você dá demais, porque tudo é troca, dar e receber é troca, quando você dá muito para o seu filho, quando você fica com muito em cima, muita proteção demais, você tira a autonomia, você tira a criatividade, você acostuma o seu filho na inércia, sem esforço. Eles não precisam fazer esforço, porque tudo que ele quer você dá. Então você estraga o seu filho fazendo isso. Outra coisa, não use jamais o seu filho para resolver conflito com seu marido. Não, a mulher não pode ocupar esse papel, fazer na função de mãe, usar o filho para resolver conflito de marido. O homem também faz isso. Às vezes usa a criança para intermediar, para brigar, para se vingar da mulher e vice-versa. Isso é horrível. Isso gera um impacto muito negativo sobre o seu filho. Então a mãe ela tem que se posicionar como mãe com autoridade, mas com amor, respeito, afeto. Não precisa ser agressiva, não precisa ser violenta, não precisa bater, mas ela precisa ter uma relação equilibrada com seu marido, para que os dois, o pai e a mãe, falem a mesma linguagem diante do filho. Você como mãe, você na função da mulher como mãe, jamais ela pode pegar os seus filhos e entregar para a avó e achar que a avó tem a função de cuidar dos seus filhos. A avó tem a função de avó. O seu filho é neto da sua mãe ou do seu marido. A avó não está para desenvolver a função de mãe. E hoje, infelizmente, muitas mulheres delegam essa responsabilidade para os avós. Isso é triste, isso é completamente desfuncional. Sabe o que é que acontece com o seu filho? Ele fica indisciplinado. É aquela criança que vai ser desatento, vai desrespeitar o professor, é aquele profissional que vai desrespeitar o chefe, o supervisor, ele vai ser insubordinado. Sabe por quê? Porque filho criado com vó, onde a mãe dá uma ordem e a avó desfaz, a avó dá uma ordem e a mãe desfaz, o pai bota de castigo, a mãe tira, a mãe bota de castigo, o pai tira. Então, essa criança, se você não souber o seu lugar de mãe, você está levando o seu filho, inclusive, para ter dupla personalidade, porque ela vai desenvolver esse... É difícil para ela, ela não sabe quem que ela obedece, porque ela recebe comando da avó, recebe comando da mãe, recebe comando do pai, e essas crianças que ficam de casa em casa, cada hora um cuida, elas perdem completamente a noção de valor, de respeito, de disciplina, de hierarquia. Então, mulher querida, maravilhosa terapeuta, você que é mãe, você que é filha, você que é amante, você que é namorada, você que é esposa, aprenda a transitar no seu lugar com força, com respeito, respeitando o seu limite, respeitando o limite do outro. O que você decidir com seu marido, sustente. Se você se arrepender, não demonstre arrependimento na frente do seu filho.
Jamais compartilhe os seus problemas pessoais e de relacionamento com o seu filho. Mesmo que você seja uma adulta, não faça isso. Jamais critique o seu marido para o seu filho. Aquele marido seu, que é um problema, que é problema seu, que você arranjou, ele tem a função de pai desse mesmo filho. E quando você utiliza esses argumentos, porque você está com problema com ele, você está prejudicando a relação pai-filho. Mulheres que ficam solteiras, que são mães solos, sustentem as escolhas. Sustente a responsabilidade que vocês têm do relacionamento de vocês ter acabado ou não. Mas não coloque jamais o seu filho contra o pai dele. O casamento, o relacionamento de vocês acabaram. A relação pai e filha para o resto da vida. Então, às vezes, você vê filhos lá na frente com sérios problemas de relacionamento, que não se estabelece, que não fica em emprego nenhum, que não consegue ter disciplina, que não consegue estabilidade, e vem dessas referências, desses modelos mal resolvidos, que a própria mulher que escolheu aquele homem quer jogar a responsabilidade no seu próprio filho. Então, é triste, mas isso é verdade. Deixa eu ver aqui, Larissa está colocando. Jane, quando o ex-marido usa o filho e critica a mãe, como a mãe deve se comportar? Esse marido, com certeza, ele não tem nenhuma noção sobre isso. Ele é um filhinho da mamãe, deve ser aquele filho exigente, crítico, que não amadureceu, que não tem maturidade, deve não ter responsabilidade, tá certo? Mas isso não quer dizer que você vai agir e tratar da mesma maneira. Se você alimentar isso para o seu filho, enquanto ele está pequeno, ele até ainda se beneficia de alguma maneira, mas quando ele se tornar adulto, tudo aquilo que você falar contra, não estou falando que você fala, estou aproveitando para explicar, porque às vezes a mulher com raiva, ela aproveita que o menino foi passar o fim de semana com o pai, aí o menino vem com a cabeça feita, vem com raiva da mãe, não quer voltar, xinga, não quer ir para a escola, e aí você, lógico que você vai sacar que alguém manipulou essa criança. Só que você não pode entrar nessa frequência, isso é baixaria, isso é irresponsabilidade. Então, o filho vem com alguma queixa do pai, você simplesmente neutraliza. Não, na pior das hipóteses, não fale bem, não fale mal. Então, o seu lugar de mãe é acolher esta criança e sempre afirmar para ela que o pai dela é o pai certo para ela. Se ele espinhar, chorar e falar, não seja contra nada. Não entre na rota de colisão. O problema, se você tiver que discutir, botar justiça, advogado, seja lá o que for, trate diretamente com seu marido. Não envolva jamais o seu filho. Ele está usando um recurso que vai reverberar contra ele mesmo. Porque a tendência dessa criança, a alma dessa criança está guardando tudo aquilo. A alma está ali, ó, é um filminho que está sendo criado na cabeça daquela criança. A alma da criança sente. Apesar de ele achar que a criança não está entendendo nada, apesar de talvez você ou a mãe achar que a criança não está se ligando, muito engano. A criança está se ligando com todo esse movimento. E dentro da cabecinha dele está gerando um filme. O que é que vai acontecer futuramente? Esse menino ele pode se tornar contra esse pai, porque ele está jogando contra ele mesmo. Ele vai ficar contra esse pai. É possível que ele fique contra esse pai futuramente, né? Mas qual é o papel da mãe? É neutralizar. Sempre que você puder, você vai neutralizar essa situação. Quando o filho se sente proibido de amar o pai, a tendência dele é ficar mais agressivo, mais desconectado, mais violento. Então,
tem que acolher essa situação da melhor maneira possível para não passar o conflito do casal para o filho. Se o pai está usando, é problema dele. Não misture. Acolha o seu filho, dê lugar a ele, não fale desse pai, não envolva as questões. Trate, se ele tiver com muita birra, deixa ele na birra. Não precisa bater, não precisa nada. Ele vai se acalmar. O que você tem é sustentar no seu coração que dentro daquele menino, metade dele é esse marido, que é o pai, metade dele é você. Qualquer coisa contra o pai ou a mãe vai reverberar na criança. Então, se eu sei que o meu filho é metade o marido que eu escolhi e metade eu, e este pai está falando contra mim, o que é que essa criança vai entender futuramente? Porque no momento ele não entende. A alma dele entende que esse pai está jogando contra esse filho mesmo. A alma dele entende isso. Se eu sou metade meu pai, metade minha mãe, meu pai está falando mal da minha mãe, esse pai está jogando contra esta criança mesmo. Esta consciência, a alma da criança entende. Então não precisa o pai e a mãe jogar contra ou a favor do filho. Ela só precisa acolher e neutralizar o conflito diante do filho o máximo possível. Tá certo? Então isso vai prejudicar o filho quando crescer? Não necessariamente, depende muito dessa conduta. Depende muito da conduta da mãe ou desse pai diante de uma separação. Tem pais separados que têm relacionamentos maravilhosos. Tem pais juntos que têm relacionamentos péssimos. Então é muita condução de uma mãe equilibrada e de um pai equilibrado diante de uma criança. Eu vou contar aqui um caso, já está passando o meu tempo, já está fazendo 1 hora aqui, mas eu vou contar um caso do Bert Hellick que é muito interessante e serve muito, Larissa, para balizar sobre isso. A importância que nós temos que dar para um pai ou para um filho, sabendo que metade de mim é meu pai, ó, espermatozoide, outra metade minha é minha mãe, óvulo. Essa misturinha aconteceu e eu nasci. Então, dentro de mim existe todo o sistema do meu pai através do DNA que veio do espermatozoide e todo o sistema da minha mãe que veio através do óvulo. Ok, eu nasci, estou aqui. Falando-se muito sobre a importância do pai e da mãe da nossa vida, uma mulher, o marido dela, ela estava grávida, o marido dela foi para a guerra e morreu na guerra. O filho dela, ela estava com 6 meses, eu acho. E o marido dela foi para a guerra e morreu. O neném nasceu e tudo mais, ela teve uma postura muito maravilhosa com esse filho, mesmo diante da ausência desse pai. Ela criou esse filho e tal, normal, esse menino cresceu de boa, estudou, faculdade e tudo mais. E ela ouviu falar das constelações familiares. E aí ela falou, meu Deus, meu filho vai se prejudicar porque ele não conheceu o pai, ele não foi criado pelo pai, ele não conhece o pai, como é que é isso? Ela ouviu falar sobre pai e mãe e tal, e ela ficou muito preocupada com isso e procurou o Bert Hellick. E aí falou com ele falou assim, então tá bom, traga esse filho aqui para eu fazer uma constelação para o seu filho, já que ele tem 18 anos. E aí, inclusive ele falou, nem precisa que você venha, porque se ele já tem 18 anos, ele já é praticamente um adulto, então pode ele vir sozinho. Aí o menino foi, o rapaz, e chegou lá um rapaz maravilhoso, maravilhoso, forte, equilibrado, com maturidade, cheio de vitalidade, cheio de energia, já estava fazendo faculdade e tudo mais, e ele ficou ali encantado olhando para aquele menino que não conviveu com o pai. E aí ele falou do pai, ele falou, não conhecia o meu pai, mas ele sabia a história do pai todinha. Meu pai morreu na guerra, quando meu pai foi para a guerra eu tinha 6 meses, minha mãe nasceu, mas eu me relaciono bem com os meus avós e tal, conheço meu pai de foto, das histórias do meu pai e tudo mais. Contou lá a história e Bert Hellick falou, você não precisa de constelação, porque o pai dele estava vivo dentro dele com tanta intensidade que o Bert Hellick falou, não precisa constelar, mãe de sua mãe vem aqui. Aí a mãe volta e aí fala, como? Mas você não constelou meu filho e ele não conheceu o pai e tal. Aí o Bert Hellick perguntou para ele,
Como foi que você criou seu filho diante da ausência do pai? Olha só, Larissa, pega essa. Aí ela falou assim, olha, eu nunca escondi nada dele. Eu falei da verdade, eu falei que o pai dele foi para a guerra, que ele morreu. Mas eu falo tudo para ele. Eu mostrei todas as fotos. Eu levo ele em todos os lugares que o pai gostava. Eu faço as comidas que o pai gostava. Quando é o aniversário do pai, eu falo. Quando ele faz alguma coisa, eu trago a lembrança do pai. Eu falo que o pai ficaria muito feliz, com certeza, onde quer que ele esteja. Seu pai está muito feliz quando ele veio para a escola a primeira vez. As músicas que o pai gostava, as coisas que o pai gostava, os lugares que o pai levava, que ela ia com esse pai. Então, ela reconstruiu toda uma memória deste homem de uma forma positiva dentro do emocional desse filho, de uma maneira que esse filho entendeu a importância daquele homem na vida daquela mulher e na vida dele. E aí o Bert Helling falou assim, pois é, parabéns pelo seu comportamento. Apesar de você ter sofrido com a morte do seu marido, ter passado pelo luto, você não passou nenhuma carga negativa dessa tragédia e seu filho tem o seu marido 100% internalizado dentro dele. Ele é uma pessoa equilibrada, forte, potente e capaz. Parabéns pela sua conduta. Então, é uma questão mais postural, porque o casamento acabou. Ele pode ter sido o pai mais irresponsável, vamos dizer assim, não conheço, estou aqui extremando, né? Mas esse pai está dentro do seu filho. Metade do seu filho é este homem, então tem que honrar e respeitar e tem que dizer para ele, eu autorizo você a amar o seu pai. E se ele fizer alguma coisa parecida com o pai, você pode falar, meu filho, você é igualzinho ao seu pai. Que bom. Você faz isso, você come igual ao seu pai, você gosta disso, seu pai também gostava disso. Você vai trazendo uma referência positiva desse pai. A criança vai entendendo que você está fortalecendo o lado do pai dentro dele e ele vai se sentindo completo, mesmo sem conviver com esse pai. Enquanto que o pai está lá querendo depreciar você, a alma dele também vai entender, meu pai está me machucando, meu pai está me ferindo, porque metade de mim sou minha mãe. Então a alma dele sente, e essa criança, possivelmente, se não tiver uma estrutura, ou da mãe ou do pai para equilibrar essa relação, ele vai sentir um vazio na sua vida adulta. Fez sentido aí, Larissa? Esclareceu para você? Então eu quero convidar vocês mais uma vez para participar comigo. Prorroguei aí a data do desafio. É um planejamento através do WhatsApp para nós alinharmos muitas coisas e nós vamos fazer uma revisão na nossa jornada desses lugares, dos 4 aspectos da nossa vida pessoal, profissional, familiar, que você pode revisitar essa sua história, revisitar esses seus lugares, para que você encontre o seu lugar de força, para que você possa criar uma estrutura, um planejamento para 2024 com uma maturidade diferente, se recolocando no lugar certo, no lugar de força, para você desempenhar o seu papel como terapeuta, para você ter coragem de levar a sua mensagem, para você ter coragem de enfrentar o seu cliente, para você ter coragem de enfrentar o seu relacionamento sem se deixar abusar, para você ter respeito, não ter assédio nos seus ambientes de trabalho, para você se posicionar como uma terapeuta e não como mãe diante do seu cliente. Então, eu convido você que tem inseguranças, medos, não tem cliente, não está gerando dinheiro, não tem coragem, não tem posicionamento. Se você sente essas dificuldades em você, venha para o desafio que você vai trabalhar essas estruturas internas. Esse desafio eu já faço há 3 anos e sempre dá muito certo.
Será um grande prazer ter vocês comigo. Link na bio, ainda há tempo, vamos juntas, porque o ano novo já está batendo na porta. E o ano só será novo se você fizer algo novo, tá certo? Encerrando por aqui, desejando uma boa tarde para todos e até amanhã que nós vamos falar da criança interior, criança ferida. Às 15 horas, todos os dias eu estou aqui. Isso, Larissa, você já está no desafio e eu tenho certeza que você vai ter um ano novo com um GPS ali para você não se distrair, não se perder de você, que é o que importa. Filho não é para ficar tomando conta de pai, de mãe, de irmão, de marido, seja lá de quem for, não. Você, mulher, tem que tomar conta de você, sustentar os seus sonhos, os seus desejos. Deste lugar de mulher equilibrada, você vai ser uma boa mãe, você vai ser uma boa terapeuta, você vai ser uma boa filha, você vai ser uma boa irmã e você vai ser uma boa terapeuta com certeza. Gratidão e até mais. Um beijo.